Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 71, com o título Números inteiros, menos com menos é mais. O objeto de conhecimento, números inteiros, multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros, potenciação de números inteiros e problemas com números inteiros, beleza? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre multiplicação, divisão e potenciação com números inteiros, beleza? A multiplicação com números inteiros, apesar da ideia do número negativo ser largamente utilizado lá no século XVII, né? Ela só foi completamente aceita a partir do século XIX. A multiplicação de dois números negativos foi difícil de ser aceita e compreendida naquela época. Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar resultado para a multiplicação de dois números negativos. Para multiplicar dois números inteiros, acompanhe os casos a seguir. Muito bem, então vamos começar recordando o seguinte conceito, né? Toda vez que eu tenho um sinal positivo na frente de um parêntese, né? Esse sinal vai ser mantido. Então, vai ficar, ó, mais 5, ou seja, o resultado é mais 5. Então, sinal de positivo na frente de menos 11. Então, isso vai dar menos 11. Tudo bem? Quando o sinal que precede os parênteses for menos, trocamos o sinal dos números que estão no interior do parêntese, como nesse caso, ó. Então, por exemplo, menos mais 5, certo? Menos 5 positivo. Eu vou trocar o sinal e vai ficar menos 5. Nesse caso, menos, né? Menos 11. Então, eu vou trocar esse sinal, vai ficar 11 positivo. Tudo bem? Então, agora vamos trabalhar os casos da multiplicação. O primeiro caso, os dois fatores são números inteiros positivos. Tudo bem? Então, a multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Então, o produto de dois números inteiros positivos vai dar um número inteiro positivo. Observe comigo no exemplo. 6 vezes 4, o resultado é 24. O 6 é positivo, o 4 é positivo, então o resultado é positivo. 8 vezes 5, 8 positivo, 5 positivo, o resultado é 40, beleza? Muito bem, agora nós vamos falar do segundo caso, né? Um fator é um número inteiro positivo e o outro fator é um número inteiro negativo, beleza? Então, a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer que seja a ordem, o resultado é um número inteiro negativo, ou seja, multiplicar um número inteiro positivo por um inteiro negativo, o resultado sempre vai ser um número inteiro negativo. Observe comigo no exemplo. 4 vezes menos 3, né? 4 positivo, o 3 é negativo, então o resultado é menos 12. Só que nós sabemos, né, que a multiplicação ela pode ser vista como sendo soma de números, né, de mesma parcela. Então, seria 4 vezes menos 3. Então, seria menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3. Tudo bem? E aí, o que acontece na soma de números inteiros de mesmo sinal? Eu vou repetir o sinal e vou somar os valores, beleza? Então, ó, repito o sinal, que são todos negativos, e vai ficar 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, o resultado de 4 vezes menos 3 é menos 12. Observe na reta numérica aqui, ó. Então, nós temos aqui o 0, menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Nós vamos parar exatamente na posição menos 12. Tudo bem? Uma outra forma também de entender
é usando aquela propriedade algébrica do começo da aula. Por exemplo, nós sabemos que o sinal, né, quando vem na frente do parêntese, ele troca o sinal dos números que estão dentro do parêntese. Então, eu posso reescrever 4 vezes menos 3 como sendo 4 vezes menos 3. Beleza? Ó, o sinal está fora do parêntese. Agora eu faço o produto. 4 vezes 3, 12, que vai ser 12 positivo. Então, vai ficar menos mais 12 positivo, né? Menos 12 positivo. Então, eu vou trocar o sinal e o resultado vai ser menos 12. Tudo bem? Observe comigo agora o terceiro caso. Os dois fatores são números inteiros negativos. Consideramos, né, o quadro da multiplicação. Então, a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Então, toda vez que eu multiplicar dois números inteiros negativos, o resultado vai ser um número inteiro positivo. Beleza? Observe comigo. Menos 6 vezes menos 12. Beleza? O resultado vai ser 12. Mas aí eu posso reescrever esse produto. Eu posso botar ali o 6, né? O sinal negativo do 6 fora do parêntese. Então, vai ficar 6 vezes menos 2. Utilizando a ideia do exemplo anterior, nós vamos ter que o resultado vai ficar menos 12. Então, menos 12, o resultado é 12 positivo. Então, o produto de dois números negativos, o resultado vai ser um número positivo. Muito bem, agora vamos falar sobre divisão exata de dois números inteiros, beleza? Então, ó, o quociente de dois números inteiros, né, lembrando que o divisor tem que ser diferente de zero, com sinais iguais, o resultado é um número positivo, ok? E o quociente de dois números inteiros, lembrando que o divisor tem que ser diferente de zero, com sinais diferentes, né, o resultado é um número negativo. Observe comigo. 20 positivo dividido por 5 positivo. O resultado é 4 positivo. Por quê? 4 vezes 5, o resultado vai ser 20. Beleza? Então, os dois são positivos, o resultado é positivo. Já na divisão aqui, ó, de 24 dividido por menos 3, o resultado é menos 8. Por quê? Porque menos 8 vezes menos 3, o resultado é 24. Tudo bem? E menos 63 dividido por menos 9, observe que os sinais são iguais. Então, o resultado vai ser 7 positivo. Por quê? 7 positivo vezes menos 9, o resultado é menos 63. Beleza? Vamos agora aqui ver a potência. Lembrando da definição de potência, né? Nós temos o seguinte, que A elevado a N, onde o A é a base e o N é o expoente. E o que isso significa? Significa que eu vou multiplicar a base por ela mesmo N vezes. Tudo bem? Muito bem, vamos olhar aqui duas curiosidades importantes da potenciação, né? O primeiro caso é o expoente é um número par. Toda vez que o expoente for um número par, a potência será um número positivo. Beleza? Então, aqui nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 positivo. Então, significa que vai ser 2 positivo vezes 2 positivo. O resultado é 4 positivo. Beleza? Temos agora menos 2 à quarta. Ó, o expoente é um número par. Então, significa que vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E o resultado é 16. Beleza? Um outro exemplo. Nós temos aqui, ó, menos 3 à quarta. Ó, o 4 é positivo, é um número par. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3, que é 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Menos 27 vezes menos 3, mais 81. Então, toda vez que o expoente for um número par, beleza? A base, o resultado sempre vai ser um número positivo. Tudo bem? No segundo caso, é o seguinte, toda vez que o expoente for um número ímpar, o resultado da potência vai ser, o sinal vai ser igual ao da base. Olha um exemplo. 2, né, 2 positivo ao cubo, significa que é 2 vezes 2 vezes 2. O resultado é 8 positivo. Beleza? Então, se agora fosse menos 2 ao cubo, então significa que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8.
Beleza? Observe que o sinal da potência aqui é igual ao sinal da base. Então, toda vez que o expoente for ímpar, eu vou ter esse caso. Então, ó, menos 3, né? A base aqui é negativa. Então, significa que vai ser menos 3 vezes menos 3, que é 9, vezes menos 3, menos 27. Então, toda vez que o expoente for ímpar, beleza? O resultado da potência vai ter o mesmo sinal da base. Muito bem, vamos falar agora de radiciação de números inteiros, né? A raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Exemplo, né? A raiz quadrada de A é igual a B se B ao quadrado for igual a A. Confira comigo aqui nos exemplos. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê, professor? Porque 4 ao quadrado, que significa 4 vezes 4, é 16. Outro exemplo. Raiz quadrada de 81 é 9, é igual a 9. Por quê, professor? Porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é igual a 81. Beleza? Por exemplo, agora, raiz quadrada de menos 81 não existe. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Tudo bem? A raiz cúbica, ela já tem uma característica bem parecida. A raiz cúbica de A é igual a B se B ao cubo for igual a A. Também? Por exemplo, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 2 ao cubo significa que é 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Beleza? Raiz cúbica de menos 8. Pode, professor? Pode. Por quê? Menos 2 ao cubo significa que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Beleza? Eu não posso ter raiz quadrada de número negativo, mas raiz cúbica eu posso sim. Beleza? Muito bem, e assim nós finalizamos, né, nosso contraturno digital sobre operações com números inteiros. E agora vamos para o aplicando. Muito bem, nosso aplicando tem uma questão do CMEAN ano de 2023 que diz assim: em uma prova com 70 questões, as seguintes regras de pontuação foram adotadas. Para cada questão correta, o candidato ganha 4 pontos. Para cada questão incorreta, o candidato perde 3 pontos. Para cada questão em branco, o candidato perde 1 ponto. Beleza? Isa fez essa prova e, ao verificar o gabarito, percebeu que tinha acertado 50 questões e errado 15. Qual foi a pontuação de Isa? Na letra A, ela tem a resposta 120 pontos. Na letra B, 130 pontos. Na letra C, 140 pontos. E na letra D, 150 pontos. Beleza? Então, a resposta correta é a nossa queridíssima letra D, né? 150 pontos. Acompanhe comigo no gabarito comentado. Muito bem. Como lá a Isa acertou 50 questões, né? Então, vai ser 50 vezes 4, que ela vai ter um total de 200 pontos. Muito bem. E aí, ela errou 15, ou seja, ela vai perder, né, 3 pontos para cada questão errada. Então, 15 vezes menos 3, né, que a gente vai retirar, ela vai perder menos 45 pontos, né? Tudo bem? Tudo bem. E ela deixou em branco. Por que ela deixou em branco? Se a prova tem 70 questões, 50 mais 15 dá 65. Ou seja, ela tem 5 questões em branco, que vai ser 5 vezes menos 1, que é um total de menos 5 pontos. Ou seja, somando os valores, vou ter 200 menos 45 menos 5. Beleza? Que vai dar um total de 150 pontos. Beleza? Tudo bem? Agora nós vamos para as considerações finais. Muito bem, chegou o momento da gente trocar a nossa ideia, né, de tudo o que aconteceu na nossa aula. Beleza? Então, nós falamos sobre operações com números inteiros, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
beleza? Então, primeiro foi a multiplicação, né? Lembrando que a gente está trabalhando mais a questão dos sinais. Então, quando eu multiplico dois números positivos, o resultado vai ser um número positivo. Quando eu multiplico um número negativo com um número positivo, o resultado sempre vai ser um número negativo. E quando eu multiplico dois números negativos, o resultado vai ser um número positivo. Ou seja, multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o sinal é negativo, beleza? Da mesma forma também na divisão, né? A importância do sinal. Toda vez que eu divido dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo, ou seja, positivo com positivo, o resultado vai ser positivo, negativo com negativo, o resultado vai ser positivo, e quando eu divido dois números com sinais diferentes, o resultado sempre vai ser um valor negativo, beleza? Depois nós falamos da potenciação, né? E aí a gente deu um enfoque maior a quando o expoente é um número par. Toda vez que o expoente for um número par, o resultado vai ser um número positivo. O resultado da potenciação vai ser um número positivo. E toda vez que o expoente for um número ímpar, beleza? O resultado vai ter o mesmo sinal da base, beleza? Então, toda vez que tem a potência, eu tenho que tomar esse cuidadinho aí, tá bom? E na radiciação, nós vimos o seguinte, que a raiz quadrada de A é igual a B se B ao quadrado for igual a A, beleza? E na raiz cúbica, a raiz cúbica de A vai ser igual a B se B ao cubo for igual a A. Não posso esquecer, não existe raiz quadrada de número negativo, beleza? E antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @ContraturnoDigital. Aqui eu me despeço e até o nosso próximo encontro. Tchau!